Fala galera, beleza? Meu nome é Adriano Oliveira e esse aqui é o nosso canal da Perceptron IA. E no vídeo de hoje eu vou mostrar algo bem bacana, que é como realizar o Fine Tuning do GPT-OS. Então, bora lá! Bom galera, então para a gente poder fazer o nosso Fine Tuning, eu vou compartilhar a minha tela aqui da seguinte maneira. A gente vai utilizar aqui o notebook no Colab, então para você poder utilizar ele aqui nesse formato, é interessante que você tenha uma conta no Google e a gente está conectado dentro do ambiente T4. O que é o T4? São as máquinas que o Google libera para a gente, então eu posso clicar aqui em ver recursos e dentro dele eu vou conseguir alterar o meu ambiente de execução. O T4 é um dos exemplos que a gente tem aqui que é relativamente forte para a gente poder realizar alguns testes. Lembrando que todas essas máquinas e tudo isso que está disponível aqui dentro do Colab, ele é para uso, né, de estudos, caso você não tenha adquirido um plano do Colab profissional. Então, se você tentar fine-tunar um modelo, se você tentar utilizar algo muito pesado aqui, os seus créditos, né, você vai consumir um pouco das suas horas de computação e provavelmente ele vai matar o seu serviço. Então, com base nisso, né, a gente está utilizando esse ambiente justamente porque ele tem GPU, que vai permitir que a gente consiga rodar os nossos modelos de uma forma bem mais simples. Então, né, o que é o ponto aqui que a gente precisa entender? A forma como a gente vai fine-tunar aqui o modelo GPT-OS da OpenAI é utilizando o Onslaught. O que é o Onslaught? Ela é uma empresa que basicamente focou toda a parte de tecnologia que ela tinha, né, que ela desenvolveu e que ela continua desenvolvendo, relacionada principalmente ao fine tuning de modelos. O que é o fine tuning de maneira geral? Um modelo hoje, uma LLM, quando ela é treinada, na maior parte das vezes ela é feita com todo o conteúdo que existe na internet que ela conseguiu buscar, dentre outros tipos de conteúdo específico. Isso faz com que a gente acabe criando um modelo base, ou seja, um modelo que tem muito conteúdo de forma geral. Entretanto, para a gente poder transformar esse modelo em um modelo especialista, é onde a gente acaba utilizando o fine tuning. E quando eu falo especialista, na maior parte das vezes, você vai fine-tunar ele dentro dos seus dados, dentro do que você quer que ele se torne um especialista. Ele conhece a internet inteira, por exemplo, mas essa informação aqui em específica é da minha empresa. Então, eu vou fine-tunar esse modelo para que, de fato, ele consiga ter como base, né, os dados da minha empresa. Normalmente, esse processo é um processo muito caro, porque ele exige duas coisas principais. Uma delas é GPU, para você conseguir rodar todos esses modelos. Costuma ser muito pesado para você conseguir fazer isso, e você precisa de dados suficientes para você treinar esse modelo. Então, não só a qualidade, não só a quantidade do dado que importa, mas a qualidade desse dado também representa qual vai ser o resultado do seu fine tuning. Normalmente, quando a gente faz um fine tuning desses dados também, a gente divide os nossos dados, nosso conjunto de dados, de duas formas. Uma que é onde eu vou utilizar esses dados para poder treinar, né, fine-tunar o meu modelo, e o outro eu vou utilizar para testar esse modelo e validar. E é interessante que quando eu realizo essa validação do modelo, que eu não tenha utilizado os mesmos dados que foram utilizados no treinamento, porque senão, dessa forma, o modelo vai acabar aprendendo com os dados de treinamento e ele não vai conseguir generalizar para o mundo real. Ou seja, ele viu os dados todos de treinamento e ele não consegue acertar agora. São alguns princípios que a gente tinha e a gente ainda tem ali em machine learning e algumas outras tipos de tecnologia. Então essa empresa basicamente ela focou nisso, em transformar esse processo que é moroso para realizar um fine tuning em algo mais simples, justamente com computação, com outros métodos para a gente poder fazer esse fine tuning, e até por isso que a gente está conseguindo fazer um fine tuning em um modelo de 20 bilhões de parâmetros. Então, o GPT-OS ele é um modelo que a OpenAI lançou como open source, e ele tem duas principais versões. Uma versão com 20 bilhões de parâmetros e a segunda com 120 bilhões de parâmetros. Logicamente, a versão de 120 bilhões de parâmetros é uma versão muito maior e que exigiria aí muito mais recurso computacional para a gente conseguir fazer isso. Então, eu vou deixar inclusive um link aqui nos comentários do YouTube para que, caso vocês queiram ter acesso a esse conteúdo, basta preencher o formulário que eu vou estar mandando aqui para vocês, não só esse notebook aqui do Colab, como vou estar compartilhando com vocês aqui também essa parte, né, do Notion, que eu coloquei todos os códigos que são utilizados nesse notebook e coloquei aqui alguma explicação específica de que cada código faz. Nesse primeiro cenário aqui, por exemplo, o percentual capture, ele permite que ele suprima a saída, né, dos comandos subsequentes.
Então, quando você vai executar as coisas aqui dentro do Colab, qualquer ambiente que você está trabalhando com a extensão IPYNB, que é no Jupyter, você vai ter as saídas aqui no final. Então, eu coloquei aqui justamente isso no Notion, explicando o que cada uma dessas células faz, justamente para vocês terem o entendimento completo do notebook, uma vez que eu não vou explicar tudo que está escrito aqui, mas vou passar por alguns pontos principais aqui. Então, a gente tem toda essa parte aqui de cima, notícias, né, que a própria Onslaught traz, e essa parte aqui de modelos que a gente está utilizando no GPT-OS, o GPT-OS é um deles, e que eu tenho outras possibilidades de treinar outros modelos aqui open source. Então, ele permite que a gente treine o Llama, que a gente treine o Qwen, que a gente retreine o DeepSeek, dentre outros modelos que são open source. O que eu vou fazer aqui, então, na instalação? Estou dentro do meu ambiente aqui com a T4 conectado, vou apertar Shift Enter e ele basicamente vai executar. Ele vai instalar tudo que ele precisa aqui para a gente poder realizar esse fine tuning. Então, repara que dentro disso a gente está instalando aqui algumas bibliotecas que vêm direto deles, né? Então, direto do Onslaught, que eles desenvolveram exatamente para a gente poder fazer esses tipos de fine tuning, e que a gente tem outras partes aqui que eles colocam. Eles utilizam o UV, que é como se fosse, né, um gerenciador aí de pacotes que a gente tem agora para utilizar dentro do Python e que está sendo cada vez mais frequente dentro desses processos de IA. Uma vez que a gente faz essa instalação, repara que aqui do nosso lado direito, se você nunca usou o Colab, ele vai mostrar quais que são os recursos computacionais que você tem. Então, eu tenho aqui uma memória RAM de 12.7 GB, em GPU eu tenho 15 GB e eu tenho um espaço aqui em GB de disco, né? 112.6. E aqui em cima ele fala que no meu nível eu posso executar por 4 horas e 30 minutos esse notebook aqui. Então, você vai conseguir visualizar isso ao longo do tempo. O que a gente tem de próxima célula? Repara que fazer esse processo, essa instalação pode demorar de acordo com seus recursos, de acordo com a internet, com as bibliotecas, com a máquina que você estiver rodando aqui. Então, uma vez que a gente fez essa instalação, quais são os próximos passos que a gente tem aqui? A gente tem agora como utilizar esse novo modelo que eu falei de 20 bilhões de parâmetros para a gente poder utilizar um outro formato depois de inferência. O que é a inferência? A inferência nada mais é do que a forma como eu tenho para utilizar o modelo depois que ele está pronto. Então, por exemplo, se eu utilizei um modelo base como o GPT-OS para conseguir treinar, né, para eu fine-tunar um modelo, o que eu tenho de oportunidade agora? Eu tenho a oportunidade de utilizar esse modelo no mundo real. E utilizar esse modelo é o que a gente chama de inferência. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou chamar do Onslaught o Fast Language Model, vou passar uma sequência aqui de 1024 de language, e ele vai passar para a gente aqui alguns parâmetros. Então, ele vai importar a versão de 4 bits aqui do GPT-OS. A gente tem outros modelos que estão disponíveis dentro do Hugging Face. Então, se eu quiser acessar aqui o card da Onslaught, eu vou conseguir ver outros modelos que eu posso conseguir utilizar para poder fazer fine tuning aqui também. E a gente vai começar a passar alguns parâmetros para ele. O que a gente tem aqui nesses parâmetros? A gente tem o model name, onde a gente vai passar o nome dele, o the type, que a gente configurou aqui em cima como nome. A gente tem aqui para ler ele em 4 bits e para realizar o full fine tuning. Então, o full fine tuning, repara que ele está marcado aqui como false. Por quê? A gente tem aqui a opção de não fine tunar exatamente todo o modelo em específico. A gente consegue fazer o fine tuning de forma parcial. Então, o que a gente tem aqui? O full fine tuning a gente marcou false, porque a gente não quer realizar um fine tuning completo desse modelo. Entretanto, a gente pode ver aqui até dentro da própria documentação do Onslaught, que agora a gente tem a possibilidade de fazer um fine tuning completo. Entretanto, não é esse o objetivo que a gente tem aqui hoje, porque lembra que eu disse, para a gente poder realizar um processo como esse, a gente precisa de uma quantidade computacional para poder fazer isso significativa. Então, isso pode fazer com que a gente demore muito tempo para a gente conseguir realizar. Então, eu vou colocar aqui para executar essa célula e basicamente ele vai pegar agora essas configurações para a gente instanciar aqui a nossa parte do fine tuning. Uma vez que a gente fizer isso, ele é um processo que mesmo na GPU da T4 ele vai demorar um pouquinho. E aqui ele está colocando para a gente que ele não conseguiu instalar um slot por aqui. O que ele está falando? Por favor, instale um slot via pip install slot zoo. O que a gente vai fazer nesse cenário, então? A gente vai vir aqui, vai pegar uma outra célula em cima, vai executar ela desse formato, e assim a gente vai ter instalado ele aqui dentro do nosso notebook.
Aparentemente ele já tinha sido instalado aqui, porque ele mostrou que está tudo de forma já configurada. Então eu vou executar ele do lado de cá. Então, pessoal, eu precisei voltar aqui, modificar a minha parte de instalação. Então, ele estava reclamando do Zoom aqui, então eu utilizei o UV para poder realizar essa instalação. Mas antes disso, eu vim aqui em ambiente de execução e reiniciei a sessão, justamente para não ter nenhum perigo de cache ou alguma coisa nesse sentido. E agora, o que eu fiz? Eu rodei o código aqui novamente, porque a gente tinha recebido esse erro aqui anteriormente. E agora, o que vai acontecer? Ele vai começar a carregar aqui o nosso modelo com Safe Tensors. E ele vai mostrar aqui quantos gigas que a gente tem em cada um deles. Então, esse processo ele é muito custoso, dependendo da máquina que você tiver. No nosso caso aqui, como a gente está utilizando o ambiente do Colab, apesar dele não mostrar aqui o uso de GPU, né, ele está usando 0.1, a gente tem aqui os recursos para a gente poder utilizar. Então, esse processo aqui vai carregar o nosso modelo. E o que a gente vai fazer? Eu vou deixar essa célula aqui com erro, justamente para vocês verem que o erro que a gente teve aqui foi relacionado à instalação do slot, e a gente corrigiu ele aqui utilizando o UV. E esse tipo de coisa pode acontecer, até dependendo o dia que você estiver visualizando esse vídeo, o notebook que você tiver aqui de forma atualizada, ele vai precisar carregar então os nossos modelos aqui. Uma vez que a gente carregou esse modelo, apesar dele estar rodando ali em cima, a gente vai ter algumas partes do lado de cá, onde a gente vai adicionar o LoRa. E o LoRa, a gente tem mais de uma forma de trabalhar com ele, que é o LoRa e o QLoRa, que normalmente são os mais utilizados. O que são esses dois? Eles são uma estratégia de fine tuning que permite que a gente consiga fine tunar um modelo, não ele de forma completa, mas que a gente divida esse modelo e que a gente consiga fine tunar apenas as matrizes desse modelo. É uma forma que permite que a gente não tenha tanto custo computacional para a gente poder utilizar isso. E isso junto à quantitização, que é uma técnica que a gente utiliza normalmente para a gente fine-tunar um modelo, elas fazem com que a gente tenha mais eficiência, e é justamente isso que um slot prega. Ele traz mais eficiência para a gente poder realizar o nosso fine-tuning. Entretanto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente faz um fine-tuning de uma forma não vou falar mal feita, mas quando a gente utiliza essas técnicas sem ter muito conhecimento, a gente pode acabar perdendo propriedades do modelo, porque o modelo ele vai diminuir de tamanho, ele vai poder ser ativado somente parte dos dados que a gente quis, ele não usou um fine tuning completo de todos os dados. Isso pode fazer com que a performance do nosso modelo diminua também. Mas isso aí vai depender da sua estratégia de fine tuning. Então, se a gente olhar aqui em cima, ele está carregando, repara que ele vai carregar cada um deles. E a gente tem uma parte aqui também de checkpoints. O que são esses checkpoints? A gente vai ver ele um pouco melhor aqui mais para baixo, mas os checkpoints são formas da gente conseguir salvar como se fosse um print do nosso modelo. Imagina que você está fine-tunando um modelo, você está usando uma GPU, uma base de dados gigantesca, e por algum motivo acontece algum problema desse notebook travar, da internet cair ou algo nesse sentido, dependendo do ambiente que você tiver. Você permite salvar um checkpoint para que quando você continue o fine tuning, que o fine tuning ele, vai continuar de onde você parou. Ele não vai começar do zero. Imagina o quão custoso seria treinar um modelo que gasta 3 meses para ser treinado e no meio do processo cai a energia ou algo acontece nesse formato. Então, os checkpoints servem justamente para a gente conseguir salvar de onde o nosso modelo parou, caso a gente queira continuar no futuro. Então, aqui eu vou deixar essa célula sem execução e agora a gente vai rodar essa parte de cá para a gente poder utilizar o LoRa. Uma vez que a gente rodar aqui, a gente tem alguns parâmetros para a gente poder utilizar. O handle state para a gente poder passar, tanto no machine learning quanto aqui a gente utiliza também. O LoRa alpha que a gente vai passar a 16 e a gente tem como escolher algumas numerações aqui do valor de R. Quando a gente fala dos modelos embaixo, então, a gente tem o Reasoning Effort. E eu não vou explicar com muitos detalhes aqui, mas é como se fosse a parte de reasoning que a gente tem dentro do modelo, nesse caso dos GPTOs. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar nesse formato o low. O que é o low? Para a gente conseguir fazer essa parte de raciocínio dele, a gente tem 3 formas diferentes, que é o baixo, o médio e alto. Ou low, medium e high, né? O que esses caras fazem? Eles permitem que a gente consiga fazer o fine tuning do nosso modelo, só que isso vai depender um pouco de como que funciona o raciocínio, se ele vai ser um raciocínio mais rápido, se ele vai ser um raciocínio mais demorado. Só que lembrando que quanto mais a gente esforça, mais poder computacional a gente precisa. Então o alto, por exemplo, ele vai oferecer o melhor raciocínio. Entretanto, ele vai precisar de mais recursos.
Então, a gente precisa definir esse parâmetro. No nosso caso aqui, eu vou rodar com low, que é só um estudo, né? Só uma parte acadêmica que a gente está fazendo. E com base nisso, a gente vai poder passar aqui os nossos tensores, a gente vai poder passar aqui o reason and effort como low, justamente para a gente conseguir utilizar tudo isso que eu falei. E aqui embaixo a gente tem as outras versões. Se vocês quiserem utilizar o medium, basicamente a única linha que vai mudar é o reason and effort aqui, que você vai passar o low, o medium ou o high. Então ele vai rodar aqui. Enquanto ele roda, eu já vou começar a adiantar a parte que a gente tem de preparação de dados. Então, como eu disse, para a gente poder fine-tunar um modelo, a gente vai utilizar um modelo de base, que no caso é o GPT-OS, que já conhece toda a internet, digamos assim, e agora eu vou tornar ele especialista na minha base de dados. Então, para isso, eu preciso preparar os meus dados para conseguir utilizar nesse modelo. Então, nesse caso aqui, para esse exemplo, a gente está utilizando uma base de dados que vem do Hugging Face. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ter um conjunto de dados onde a gente vai utilizar para esse fine tuning. E como eu disse, é importante que esses dados tenham qualidade. Se você fine tunar um modelo com dados que não têm qualidade ou que estejam desbalanceados, você tem vários problemas. Se você fine tuna o seu modelo para fazer uma classificação de spam, digamos que seja algo nesse sentido, você precisa garantir que ele tenha basicamente a mesma quantidade de diferentes tipos de spam. Senão, ele vai acabar achando que tudo é o mesmo tipo de spam. Nesse caso aqui, então, a gente tem o low, ele vai demorar um pouquinho para rodar. Eu já vou colocar para executar essa parte aqui, que é onde de fato a gente vai preparar os nossos dados. E agora a gente vai formatar os nossos dados também. Então, né, uma vez que a gente preparou esses dados, a gente formata eles. E aqui a gente vai imprimir o nosso dataset. Aqui embaixo a gente vai ter algumas informações sobre o modelo. E no caso ele está em inglês, né, nesse cenário. Mas a gente vai conseguir ver aqui um pouco sobre o texto que está relacionado a esse modelo, uma vez que a gente passou um modelo de texto para poder ser treinado. Então, o GPT-OS, ele fala aqui que ele é o único que tem um formato diferente, né? Ele utiliza esse OpenAI Harmony, que oferece estruturas de conversação e raciocínio e chamada de ferramentas, né? Então, a gente tem o Functional Tool aqui, né? Calling Tool, na verdade, para a gente poder chamar ferramentas. Uma vez que a gente carregou os nossos dados e formatou eles, a gente vem para a parte de treinamento do modelo. E treinar esse modelo aqui, a gente vai ter muitos parâmetros para a gente poder selecionar. E ele vai falar o máximo de passos que a gente vai ter. A gente vai selecionar os epochs aqui também, que é quantas vezes que o nosso modelo vê esses dados para poder realizar o fine tuning. E se você coloca isso, né, de uma forma muito grande, o modelo vai acabar errando, porque ele viu muitos dados também. Mas você precisa encontrar um equilíbrio. Então, isso vai depender do volume de dados que você está treinando, qual que é o objetivo que você quer. E existem outros parâmetros que a gente vai passar aqui. Nesse caso, a CID está 3.407. Uma vez que a gente treinou o modelo, a gente vai utilizar aqui o Train on Completions, ele vem do slot, justamente para treinar essas saídas de assistente que a gente tem. E nesse cenário, ele vai ignorar a perda de entrada do usuário. Então, isso vai fazer com que a precisão do nosso modelo aumente. Se a gente for olhar aqui, então, ó, a gente conseguiu executar tanto o carregamento dos nossos dados quanto a formatação do nosso conjunto de dados. E agora a gente rodou aqui o treinamento do nosso modelo. Uma vez que a gente fez isso, eu vou rodar aqui o nosso Train Completions. Ele vai passar o nosso map. Então, ele passou aqui com 941.96 exemplos. E agora a gente vai verificar o mask desses modelos. Então, eu vou passar o tokenizer aqui, com Train Data, onde eu vou conseguir ver aqui, ó, Your GPT, a Large Language Model Trained by OpenAI. Então, a gente vai conseguir ter uma parte aqui dos inputs, das nossas informações. Eu vou passar um decode dele aqui para eu conseguir visualizar também um pouco dessas informações. Então, a gente tem até um link aqui, né, para a gente conseguir visualizar. To locate and understand Amazon Physical Store, follow steps. Então, a gente consegue visualizar um pouco dessas informações. Vou passar aqui a parte de memória. Então, aqui, para a gente conseguir visualizar o uso, né? Repara que a gente não tinha ativado a GPU antes, e a gente bateu na tampa aqui 14.74. Então, a gente usou quase todos os 15 GB que a gente tinha aqui na GPU. A gente chegou a gargalar um pouco aqui da nossa memória RAM. Então, a gente chegou a bater aqui 14 GB, 14 GB de GPU nesse cenário. E a gente tem aqui 12.87 de memória reservada. Uma vez que a gente fez isso, agora a gente vai treinar nosso modelo utilizando o trainer.train.
Aqui a gente vai ter o step e o training loss. O training loss vai mostrar para a gente como que o nosso modelo está aprendendo em cada uma das rodadas de dados. Então, cada vez que ele olha os dados, ele vai imprimir para mim a loss para verificar se esse modelo está melhorando ou se está piorando. A ideia é que quanto mais steps eu passe e quanto mais melhore a nossa loss, melhor vai ser a qualidade desse modelo. Então, o que a gente tem de exemplos aqui? Número de GPUs utilizadas, se a gente tivesse mais de uma, a gente poderia utilizar. A gente colocou aqui 1000 exemplos para serem treinados, com um epic no total de 30 steps, e tem algumas outras configurações que a gente coloca aqui. Como paralelo GPU, a gente vai colocar só uma, se a gente tivesse outra, ou batch de sites por dispositivo, então eu posso configurar quantos que eu quero passar para cada dispositivo se eu tiver mais de uma GPU. E no final aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui para conseguir visualizar um pouco sobre os nossos resultados do modelo. Então, ele vai mostrar o quanto de memória reservada que a gente teve para treinar, e tudo isso aqui é importante, porque isso vai definir que tipo de máquina que você vai escolher para fazer o próximo fine tuning. Você vai conseguir verificar, dependendo da forma como você montou a arquitetura, se a máquina que você montou era suficiente para realizar esse treinamento. Então, eu vou clicar aqui em Show. A gente tem a parte agora de inference, ou a inferência, né? Que nada mais do que utilizar o modelo que a gente treinou. Então, a gente vai passar quais são as partes aqui de regras para o nosso modelo. Então, a gente vai utilizar o Reasoning Language, onde a gente passou aqui French. Você é um assistente helpful, né? Você, olha só, né? É um bom assistente, né? E consegue realizar problemas matemáticos. E a gente passou aqui que x elevado a 5 mais 3x elevado a 4 menos 10 igual a 3. E com base nisso, a gente vai ver como que está o raciocínio dele para a gente poder fazer de capa. Eu vou mudar ele aqui para low, no Reason Effort, e vou colocar ele aqui para rodar também. Então, tecnicamente, ele tem que conseguir visualizar aqui esse cálculo matemático e trazer a resposta. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho as opções agora de salvar o meu modelo. Então, imagina que eu validei, o modelo está acertando, eu consegui visualizar, eu posso agora salvar esse modelo fine-tunado. Então, eu vou salvar ele chamado de Fine-Tuned Model, para eu poder utilizar ele em outros lugares. E, caso a gente queira mudar a forma como esse modelo é salvo, porque a gente tem vários tipos de extensão. A gente tem a GGUF aqui, a gente tem VLLM, a gente tem outros formatos de extensões de modelo para a gente poder utilizar. Inclusive alguns que são compatíveis como ferramentas como o LM Studio ou outros tipos de ferramenta nesse formato. Então a gente tem que salvar ele num formato que a gente consiga utilizar no futuro com essa inferência. A gente tem uma parte aqui para a gente poder executar, caso a gente queira utilizar ele aqui com o nosso modelo. No caso aqui eu salvei, agora eu estou utilizando o modelo direto, né, do modelo que eu salvei, não mais do Hugging Face como a gente tinha feito anteriormente. Você consegue utilizar e você tem outras formas de você salvar, que são relacionados à estrutura do seu modelo. Se ele é um float 16, se ele é um VLLM, se ele é um MXFP4, isso define um pouco como que é a arquitetura que você vai salvar o seu modelo. Isso vai garantir que ele seja mais lento, mais pesado para carregar. Vão ter vários tipos de configurações que a gente poder fazer aqui. E de maneira geral, a gente conseguiu aqui fine-tunar o nosso modelo. Repara que ele vai demorar um pouquinho, então ele ainda está aqui na nossa parte, ó. Ele vai trazer aqui para a gente o tempo estimado. Então, estou no primeiro step com o training loss. Ele vai mostrar aqui o quanto que o nosso modelo está acertando. Ele vai mostrar quanto tempo que vai demorar aqui em média, né? Quanto que eu tenho de informações por segundo. Então, para cada step, ele vai mostrar o quanto que a minha loss está aparecendo aqui. E, de maneira geral, quando isso aqui carregar, eu vou conseguir executar as outras células aqui. Eu consegui ver quanto de memória que eu gastei, utilizar esse modelo, salvar esse modelo, e depois eu posso ajustar o nosso modelo aqui. Lembrando que se você quiser depois pegar esse modelo que você salvou e fine-tunar ele novamente, você consegue. Então, eu fine-tunei um modelo. Beleza, agora eu quero pegar esse modelo e fine-tunar ele de novo. Ele já não vai ser mais tão um modelo básico como você fez anteriormente. Ele vai ser um modelo, né, que com alguns cenários, né, você vai conseguir ir ajustando e ajustando, né? Por isso que o fine tuning chama ajuste fino, né? Você ir ajustando o seu modelo até ele ter a qualidade que você precisa. Então, de maneira geral, pessoal, eu acho que era isso. Eu tentei passar aqui de uma forma
bem simples e o mais rápido possível, justamente para não trazer um vídeo muito longo, mas de maneira geral é isso. Então, existem várias técnicas, existem muitas coisas que a gente pode fazer aqui para a gente melhorar os resultados do nosso modelo, e o que eu tinha para mostrar para vocês aqui hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.